Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje nós vamos ouvir 3 capítulos de 1 Samuel, o capítulo 28 a 30. E após eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 28. Saul consulta a médium de Endor. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Rabá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo o Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então Saul disse: é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei, para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse: por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso, o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja,
esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma, para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém, ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram. Então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e os seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. 1 Samuel capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acamparam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então os chefes dos filisteus perguntaram: o que estes hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que está comigo há muitos dias ou anos? E desde que desertou e passou para o meu lado até o dia de hoje, não encontrei nada de errado nele. Porém os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou. Ele não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne nosso adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o seu senhor? Não seria por acaso com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem cantavam nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, você é um homem correto, e me parece bem que você tome parte comigo nesta campanha, porque não encontrei nenhum mal em você desde o dia em que você veio para junto de mim até o dia de hoje. Mas os governantes não se agradaram de você. Portanto, agora volte e vá em paz, para que você não desagrade aos governantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: mas o que foi que eu fiz? Ou o que você encontrou de errado neste seu servo, desde o dia em que entrei para o seu serviço até hoje, para que eu não possa lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: eu sei que aos meus olhos você é bom como um anjo de Deus. Mas os comandantes dos filisteus disseram: ele não deve ir conosco à batalha. Portanto, levante-se amanhã de madrugada com os seus servos que vieram com você. E ao se levantarem, logo que amanhecer, vão embora daqui. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. E os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus.
Davi livra os cativos. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. A lei a respeito da divisão da presa. Quando Davi se aproximou dos 200 homens que de tão cansados que estavam, não o puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isto com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. E quem lhes daria ouvidos nisso? Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso foi estabelecido por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: esse é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente aos anciãos de Betel, de Ramote, do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Sifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Orma, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares em que Davi tinha passado, ele e os seus homens. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre momentos de crise e dificuldade na vida de Saul e Davi, e como suas reações a esses momentos
nos ensinam sobre as consequências de buscar a Deus ou de agir fora de sua vontade. 1 Samuel 28, 1 Samuel 29 e 1 Samuel 30 nos mostram a importância de confiar em Deus, mesmo em situações de desespero, e o poder da restauração divina quando buscamos a direção certa. 1 Samuel capítulo 28 nos narra o momento em que Saul, desesperado e sem resposta de Deus, recorre a uma necromante de Endor para tentar falar com o profeta Samuel, que já havia morrido. Em sua angústia, Saul foi atrás de algo que Deus havia proibido, mostrando sua desconexão espiritual e desespero. A mensagem que ele recebe é dura e trágica, pois Samuel confirma o juízo de Deus sobre Saul e sua queda iminente. Esse capítulo nos ensina que, em tempos de desespero, devemos buscar a Deus com o coração sincero e obediente, evitando tomar caminhos que ele desaprova. Saul buscou respostas fora da vontade de Deus e enfrentou as consequências de suas escolhas. Isso nos lembra da importância de confiarmos no Senhor, mesmo quando as respostas parecem demorar. 1 Samuel capítulo 29 mostra Davi em uma situação delicada. Morando entre os filisteus, ele se vê no meio de uma guerra entre Israel e os filisteus. Os líderes filisteus ficam desconfiados e não permitem que ele lute ao lado deles, enviando de volta para Ziclag. Deus estava protegendo Davi de um conflito com seu próprio povo, Israel. E mesmo em território inimigo, vemos como Deus o guia e cuida de sua segurança. Esse capítulo nos ensina que Deus sempre tem um plano para nos proteger e nos guardar, mesmo quando estamos em situações complexas e aparentemente sem saída. Davi confiou na direção de Deus e foi poupado de uma batalha que colocaria sua integridade em risco. 1 Samuel capítulo 30 nos conta sobre um momento de grande dor e angústia na vida de Davi, quando ele e seus homens voltaram a Ziclag, encontraram a cidade destruída e suas famílias capturadas pelos amalequitas. Em vez de desistir, Davi buscou força no Senhor e consultou a Deus antes de tomar qualquer ação. O Senhor o orientou a perseguir os inimigos e Davi recuperou tudo o que havia sido perdido. Esse capítulo nos ensina que, em tempos de perda e sofrimento, nossa força deve vir do Senhor. Quando buscamos a Deus com fé e obediência, Ele nos restaura e nos ajuda a recuperar o que for perdido, fortalecendo nossa fé e renovando nossas forças. Refletindo sobre esses textos, aprendemos a importância de buscar a Deus em momentos de desespero, confiar em seu plano e esperar por sua restauração. 1 Samuel 28 nos mostra o perigo de buscar respostas fora da vontade de Deus, como fez Saul. 1 Samuel 29 nos lembra que Deus nos protege, mesmo em circunstâncias complexas e desafiadoras. E 1 Samuel 30 nos ensina que, quando enfrentamos perdas e crises,
Devemos nos fortalecer no Senhor e buscar sua direção, confiando que Ele é capaz de restaurar tudo o que foi perdido. Que possamos aprender a confiar no Senhor em tempos de crise e permitir que Ele nos guie e restaure, sempre buscando sua vontade acima de tudo. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube. Então, lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!